Oi, 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 sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 18/8/2025 e a gente está iniciando aqui os nossos encontros ao vivo da Quaresma de Arcanjo Miguel. Ela começou na última sexta-feira, dia 15 de agosto, e os nossos encontros serão toda segunda-feira, 8 horas da manhã, até o dia 29 de setembro. Quem não puder estar com a gente ao vivo e online, não tem problema, os encontros serão gravados, então vocês vão poder acessar o que a gente conversar aqui e a energia desse encontro. Que bom que estamos aqui hoje fazendo esse movimento. No final desse encontro, a gente vai conversar um pouquinho sobre o decreto, de onde ele veio e qual o potencial que ele tem e a intenção que a gente traz com tudo isso. Então, bora lá. Gente, não tem forma e estrutura. Quem quiser ficar na frente do altar fica, quem não quiser não fica. O altar mora dentro de nós, então não tem problema nenhum. Quem quiser acender uma vela, acende um incenso. Antes, né, de chegar aqui e já iniciar esses processos, pode. E vamos lá. Conectando então com as batidas do nosso coração, deixando o nosso corpo e a nossa mente se acalmarem. Relaxando mesmo o corpo, desde os dedinhos dos pés até o último fio de cabelo, autorizando o corpo a relaxar, a estar entregue, a receber toda a cura e todas as liberações advindas desse decreto, trazendo um alinhamento, todos os nossos corpos sutis com o grande sol central, Alcione, para que a gente possa receber uma conexão ainda mais amplificada com o nosso eu sou, fazendo respirações lentas e profundas. A gente traz esse centramento, esse foco, deixando de lado todas as preocupações, as angústias, todas as listas de afazeres, todas as dificuldades, toda a ansiedade. Que bom que estamos aqui, começando mais uma semana cheia de possibilidades, uma semana abençoada, uma semana que vai nos trazer presentes gloriosos que a nossa mente sequer considerou, nos abrindo então para surpresas, para o receber, nos abrindo para enxergar com mais potência todas as nossas sombras e tudo que qualquer outro nos trouxer, que se assemelha, que espelha o que nós precisamos ver em nós. Vamos lá. Novo decreto de Arcanjo Miguel. Eu, o ser conhecido como, diga o seu nome, em nome de Arcanjo Miguel e toda a egrégora de luz que compõe a minha existência, declaro neste momento a minha total permanência dentro da minha missão, da missão que vim realizar neste planeta. Declaro também a minha constância, o meu empenho em combater o mal, seja através de minhas palavras, de minhas atitudes e de tudo que existe no fluir da minha consciência. Declaro estar ciente de todas as transformações e mudanças que serão necessárias em minha vida para que eu possa permanecer alinhado com a minha missão e para isso permito que elas sejam feitas em benefício próprio e de todas as consciências envolvidas nesse processo. Declaro estar ciente de que essas mudanças não necessariamente irão ocorrer da maneira que a minha mente planejou, mas que, independentemente disso, estão de acordo com a linha primordial de Deus Pai Criador. Declaro também que sejam realizadas as mudanças necessárias em meu convívio, em meu trabalho, em meu lar,
para que somente as energias cristificadas possam chegar até mim. Havendo declarado tudo isso, fidelizo meu acordo com as mais altas hierarquias de luz, para que somente as energias amplificadas e de alta frequência possam chegar até mim. Havendo declarado tudo isso, peço que Arcanjo Miguel limpe e purifique e corte com sua espada todos os acordos, contratos, pactos, associações do qual eu fui submetida nesta vida, vidas passadas e todos os graus de existência de minha consciência. Peço também que, através de seu escudo, me proteja e restabeleça o meu campo de proteção, fortificando a minha aura com seu raio azul. Sendo feita esta proteção, peço aos anjos e arcanjos, assim como toda a egrégora terrena, que estabeleçam um grande manto de proteção, de segurança ao meu redor, para que somente as energias qualificadas possam chegar até mim. Peço que seja feita uma grande limpeza em meu corpo físico, restabelecendo a energia de todos os meus chakras, deixando-os limpos e purificados. Peço a presença de Saint Germain que estabeleça uma grande pirâmide de proteção ao redor do lugar onde eu estou e a preencha com uma grande luz violeta, para que sejam limpas e transmutadas quaisquer tipos de densidades e energias desqualificadas. Peço que, através dos meus guardiões terrenos, sejam removidos quaisquer tipo de implantes, dispositivos ou tecnologias acopladas em meu corpo físico e sutis, assim como qualquer artefato que possa estar interferindo ou drenando o meu campo vibracional e ambiente onde estou. Eu peço a presença de Cristo Sananda, que ele possa derramar sobre mim todas as suas virtudes cristificadas, dissolvendo todas as cadeias da dualidade e os personagens do meu ego, fazendo com que eu me fortaleça e permaneça amparada durante todo o meu dia. Peço a presença de Deus Pai, Deus a Mãe, que eu possa me energizar durante o meu dia, fazendo vibrar a todo instante a centelha divina que existe dentro do meu coração, me mantendo conectada com a presença Eu Sou, com meu propósito e o que eu verdadeiramente vim para ser, vivenciar e experienciar. Que através de sua energia eu possa receber ainda mais consciência e me relembrar cada vez mais sobre quem eu sou, a minha verdadeira origem e a minha missão planetária em Gaia. Haja luz, por Arcanjo Miguel. Vamos respirar fundo, deixando as energias assentarem, trazendo toda a força da nossa consciência à tona, para que tudo que a gente decretou aqui agora se faça real, nos trazendo conexão com as virtudes crísticas e nos dando autorização para que a nossa percepção, integração das nossas próprias sombras sejam assimiladas pelo nosso campo, tranquilizando o ego agora, profundamente, com muita clareza e discernimento, para que ele confie nesse processo. Muito bom. Vamos abrir nossos microfones para a gente conversar um pouco agora. Gratidão, Ana, pela guiança, por fazer chegar até nós esse decreto tão profundo, tão... Eu já fiz várias vezes os 21 dias do Arcanjo Miguel, que tem disponível, né, da limpeza do Arcanjo Miguel, já fiz várias vezes, sim. Mas quando eu ouvi esse decreto pela primeira vez, eu senti uma leveza, ao mesmo tempo de uma força, que não era só tipo, paulada, 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 é uma coisa que acolhe você também, sabe?
Então, foi queria que ótimo. você falasse um pouquinho assim, da onde surgiu, quem que canalizou esse decreto e explicar um Sim, pouquinho como é que ele chegou até você também. sim. Então, é meu irmão, ele atende com apometria comigo. No Instagram ele tá como Doutor Brito, ele é médico, e ele canalizou esse decreto, o nome estelar dele é Milael. Ele canalizou esse decreto e alguns livros, ele está finalizando o segundo livro, também canalizado de Arcanjo Miguel. E aí ele mandou para mim, eu falei, gente, isso é muito maravilhoso. E eu já tinha, já fazia. E indico, inclusive, como auxílio para clientes que fazem psicoterapia transpessoal comigo. Mas aí eu senti muito forte de gravar para o canal. E eu acho que isso deu uma amplificada tão gigante, sabe, dessa possibilidade de chegar em pessoas que nunca acessaram e de poder fazer no seu ritmo, do seu jeito. Isso é muito forte, ampliar as vozes, né, do que a gente tem. E a Sol falou, vamos conversar sobre o que ele significa, né? E aí vamos trazer um pouco também do que a Nath falou, sobre a ancestralidade. A ancestralidade, gente, ela vive em nós. Nós carregamos ela, somos ela. Todos eles que vieram antes. Então, o que a gente faz conosco afeta não só toda a nossa ancestralidade, mas toda a nossa descendência também. Então, todas as liberações para a descendência vão ser muito mais leves, muito mais fáceis, muito mais gloriosas, toda a vida deles. É por isso que a gente está aqui agora e por isso que a gente está comprometido com o nosso processo. Fazendo isso aqui é um compromisso também, né? Não é só quem acha, né, que autoconhecimento é só a sessão de terapia, uma vez por semana, cada 15 dias. Não, é um processo de compromisso que vai da oração a como você se alimenta, a quantidade de água que você toma, porque assim, a casa da sua alma é esse corpo. E seus ancestrais te deram esse corpo, que é essa ferramenta que te mantém aterrada aqui no planeta, em Gaia. Então, se eu não cuidar do meu corpo, eu também não estou honrando meus ancestrais. Se eu não penso em como eu me alimento, que atividade física eu faço, como eu me conecto, se eu não respiro com consciência, se eu estou só deixando o dia passar, cheio de afazeres, cheio de obrigações, trabalho, e não silencio e não acalmo a minha mente, eu também não estou honrando meus ancestrais, porque é sobre isso. O decreto, ele faz muitas liberações. A gente autoriza Arcanjo Miguel a trazer a espada e cortar geral do que não vibra com o nosso plano de vida, do que não vibra com a nossa essência, com a nossa frequência. E quando a gente autoriza isso, é muito profundo. A gente solta pessoas que não fazem mais sentido, situações que não fazem mais sentido, trabalhos que não fazem mais sentido. É, relações que são tóxicas, abusivas, que não fazem mais sentido. E eu não tô falando só de relação amorosa, não, tô falando de amizades também, tô falando de família também, porque não é porque a gente encarnou com essa família que a gente é obrigado a ter relações íntimas com eles se eles são tóxicos conosco. E isso também é honrar nossa ancestralidade, dando o devido espaço para cada um seguir seu caminho livre das nossas projeções das nossas expectativas, livre das nossas cobranças, porque os nossos pais são grandes vítimas da nossa criança e do nosso adolescente, que ainda joga sobre eles muitas projeções, muitas cobranças mesmo, eles devem muito para a criança. E é normal, porque eles vêm de um momento, de uma realidade que eles não tinham o acesso que a gente tem hoje à criação respeitosa, não autoritária, né, não violenta. Eles não sabem, não sabiam sobre isso. Minha mãe comenta isso, que não imaginava que eu iria me tornar a mãe que eu me tornei, que ela aprende muito comigo, vendo coisas assim. Também não era um desejo meu, porque eu não tenho nada para ensinar para ela, não. Eu honro o meu lugar nesse sistema de menor que ela, inclusive. E respeito muito ela e sei que ela me deu tudo que ela podia me dar com a consciência que ela tinha lá naquele momento. Para a gente se integrar mais com nossa essência, a gente precisa sair do julgamento. E a criança ainda julga muito, o adolescente ainda julga muito nossos ancestrais, né? Como eles deveriam ser, o que eles deveriam fazer. E esse é um grande erro do ego, se colocar nesse lugar de maior.
Então, é isso, não tem desassociação do decreto ou de qualquer coisa que a gente faça com a nossa ancestralidade. Desrespeito com a nossa ancestralidade é não manifestar as virtudes crísticas, que é um desrespeito conosco também, né? Não ter compaixão, não ter retidão, não ser benevolente, gentil com as pessoas. Então, é para a gente levar isso para o nosso dia a dia. E autocuidado, né? Trazer essa consciência de que a gente é responsável pela primeira casa que a gente tem, que é a casa da alma, esse corpo, né? É, o processo de expansão de consciência está ligado a tudo isso. A matéria não está dissociada do espírito, é mente, corpo e espírito juntos em um só. Então, eu preciso ter atenção ao que eu posso fazer para que o meu físico seja melhor, para que a minha mente seja melhor, para que o meu espiritual seja melhor. Não é só montar um altar para os meus ancestrais e não olhar para as necessidades fisiológicas do meu corpo, não olhar para as necessidades da minha mente, e achar que eu estou ali, espiritualizada porque eu faço uma quaresma. Não é sobre isso, né? E aí, que bom que a gente está, então, autorizando o Arcanjo Miguel a trazer tanta clareza para a gente, inclusive através das minhas palavras, que nada disso foi combinado, não sabia de nada disso. Então, muito bom, muito bom. E lembrando que os ouvidos mais perto da boca são os meus. Então, isso tudo é para mim também, tá? A consciência que vem nunca é para sobrepor. Nós somos um só aqui nesse espaço. Gratidão, Sol, por abrir essa sala para a gente de consciência. E todos vocês por ancorarem conosco essa força. Gratidão, Ana. Eu tô com uns ruídos por aqui, não sei se dá para ouvir. Não, tá tranquilo, tô te ouvindo super. Claro, pode fechar aí, por favor. Eu achei muito bom o que você trouxe com relação ao fato de que não é só ter um altar na casa. Então, eu já estive nesse lugar e já vi muitas pessoas também estarem nesse lugar de ter o altar, honrar, ficar ali só foco constante em resgate de almas, resgate de ancestrais, resgate, 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 mas na própria vida não conseguir fazer nenhuma mudança e trazer o discurso de que está aqui para fazer pelos antepassados e não por si próprio, né? Honrando isso. Não, eu não estou aqui fazendo por mim. Eu estou fazendo pelos meus ancestrais, porque se eu faço por eles, a minha vida melhora. Só que não é esse o ponto de vista, assim, Não que é, eu né? É uma visão distorcida do ego essa, mesmo, muito. Porque, gente, tá na Salvadora, no Salvador. Esse personagem é violento. Ele drena todas as nossas energias. Cada um aqui tem um porquê, tem um propósito. Não é? Ninguém tem que estar aqui pelo outro. Não, 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 não. Na pirâmide eu tô em primeiro lugar. E eu sou Deus do meu universo. Eu preciso estar em primeiro lugar. Inclusive para ancorar todas as forças. Senão eu fico catando o lodo dos outros, o lixo dos outros, energético, espiritual, né? Me metendo em mais pactos, contratos, associações dos outros, e o meu tá fudido. Eu não tô vivendo a minha realidade, não tô fazendo o que eu preciso fazer, manifestando o que eu preciso manifestar. É distração. Quem faz isso, monta esse altar e age desse jeito, tá só se distraindo. Tá fugindo da sua própria vida, da sua própria realidade, de decisões difíceis que precisa tomar e não tem coragem. aí se esconde, né, atrás desse discurso de fazer pelo outro, pelos ancestrais, né? Uhum. E o pior, se acha, né? Cresce em cima disso, como se fosse Exatamente. melhor. Então, tinha, falando, né, sobre a prática que a gente fazia antes, né? Então, tinham algumas coisas como, por exemplo, quanto mais nomes de ancestrais você tem no seu livro, melhor é, porque mais você está resgatando, mais você está lembrando. E eu sempre via isso como, parecia que eu não sentia dentro de mim que tinha que ser dessa forma, né? E aí, como eu estou fazendo nesse momento? Eu fechei o meu outro livro que eu tinha, abri um novo livro e estou deixando só os antepassados que eu sinto uma conexão real, assim.
que eu sinto que eles estão dizendo que tá tudo bem eles estarem ali, que eles querem, né, que eles tá tudo ok estarem ali. Mas eu sentia que tinha antepassados que não, tipo, não queria estar no livro, tipo assim, que já foi, já passou o tempo deles, tem uns que às vezes já até encarnou de novo, sabe? E a gente ainda tá honrando o que ele foi lá na outra vida dele e fixando aquilo no livro, e rezando por ele, sabe? Assim, no meu sentir desse momento, não é sobre honrar todos os ancestrais, botar todos eles dentro do seu livro e ficar orando por eles todos os dias, assim. Mas é ver quem que tá fazendo essa conexão de fato com você, porque eles do lado de lá fazendo essa conexão, eles também vão estar ajudando naqueles outros ancestrais que podem estar chegando para pedir ajuda, porque já tem a ponte na família, né? Então a gente, digamos que É, é essa ponte terrena e tem essa ponte espiritual desses outros antepassados que já fizeram a passagem e que ajudam os seus demais que estão por lá. E a gente fazendo a nossa mudança aqui na vida, a gente inspira os nossos que estão vivos ainda a fazerem as mudanças também, né? E vai isso mesmo. refletindo, uma mudança que a gente faz na nossa vida reflete nos que já foram e nos que estão aqui ainda. E nos que virão. Porque eu sou ancestral de quem ainda não nasceu. É forte. Eu sou ancestral. Se não existe tempo linear, eu já sou ancestral. Gente do céu, olha que consciência é essa. É sobre isso. Não tem tempo, gente. Não tem passado nem futuro. Eu já sou. E se eu já sou o ancestral, eu sou o primeiro ancestral que eu tenho que cuidar. Então, se eu não estiver cuidando do primeiro ancestral que está aqui, que eu posso fazer alguma coisa de fato, o que me adianta eu fazer por todos os outros? É só mais É. uma, né, Ana? Eu queria falar uma coisa que me chegou aqui. Bom dia, primeiramente. Bom dia, meu irmão. Estou aqui fazendo um banho de ervas. O nosso corpo, ele é um veículo quântico de ancestralidade, né? A partir do momento que a gente carrega os cromossomos do nosso pai, os cromossomos da nossa mãe, a gente, essas linhas de destino estão todas conectadas no aqui e no agora, nesse corpo que nós estamos, né? Então, como a Ana falou, assim, antes da gente pensar, né, que a gente tem que honrar qualquer coisa que está fora da gente, né? A gente sempre vai para esse lugar das projeções, né? Ah, é o que está fora de mim, o que veio antes, o que vai vir depois, tudo que escapa do agora e do aqui, né? E quando a gente vai para esse lugar de projeção, a gente se confunde muito, né? A chance da gente se perder é muito grande, porque quando a gente se atém a essa ancestralidade que está aqui, está no teu corpo, não tem como, você não perde a sua cabeça, você não perde o seu pé, você não perde o seu braço, né? Claro, na metáfora aqui, né? Pode acontecer, mas mesmo assim, tá com a gente o tempo todo, né? E não é uma coisa tipo, ah, então o que que eu vou fazer para honrar esses antepassados? Que ritual que eu tenho que fazer? Bom, dormiu direito? Se alimentou direito? Sabe? Porque eles estão vivinhos aqui, sabe? O tempo todo criando, se multiplicando, suas células se multiplicando, criando vida e possibilidades o tempo inteiro, assim. Então eu senti muito disso, assim, de olhar para o corpo como essa qual que é a palavra? Essa teia quântica de ancestralidade que está viva e pulsando na gente, né? E o quanto que vários movimentos espirituais, na verdade, acabam falando até para a gente negar esse corpo, né? A mais forte delas, né? A mais forte. Porque é a que une tudo, onda e partícula, porque é a física, né? O corpo físico e também é os corpos sutis que estão ligados a ele. Então, com certeza, o vínculo mais forte que a gente tem com a nossa ancestralidade. É o nosso corpo. E Vivo, pulsando. a gente via muito isso, né? As pessoas dentro da prática, da forma como estavam, né? E a gente olhava, tá, mas como que você tá? Né? A pessoa, assim, você olhava para o corpo físico dela e um aspecto de adoecimento, um aspecto de abandono, né? Então, o Uhum. que que adianta você estar visitando 30 casas de 30 famílias diferentes, olhando para 30 altares, né? Sendo que você não está conseguindo sustentar a energia vital no seu dia a dia, né? Com o discurso de pagar uma penitência, né?
Então eu pago essa penitência pelos meus antepassados. Eu deixo a minha É, família na minha casa para eu poder cuidar dos outros. então, ainda tá no, de verdade, gente, tá rondando isso, viu, esses últimos dias. Tá no espiritual, no discurso religioso, tá ainda nos dogmas introjetados, é muito profundo, são programações mentais muito profundas, que ainda pesam nesse sentido de culpa, autopunição, autoflagelo, é corrente arrastada. A gente precisa perceber quando vem isso. Isso tudo é crença religiosa. Tudo que a gente está falando até aqui é crença religiosa, entende? De achar. E aí ainda tem a caridade, que é muito complexa, muito mesmo, sabe? O dinheiro faz parte dessa realidade, a moeda de troca é importantíssimo para a gente estar vivo aqui. É importante, a gente precisa dele. Então, isso de ficar se doando demais e de graça pelos outros. É muito louco. Não leva ninguém a nada e só mantém o que já foi introjetado pelos dominadores, infelizmente, desse planeta, né? Que é manter as pessoas escravizadas ainda nesse lugar. Entendeu? O espiritual, o personagem do espiritual, o personagem que o ego monta para sobre essa realidade. E agora estou falando do espiritual, a gente já falou do Salvador e da Salvadora. O espiritual é o mais perigoso, porque ele se camufla, ele esconde por trás dos rituais, dos dogmas, da forma de fazer, da evolução espiritual, da expansão de consciência, sabe? E está sendo usado só ali. É uma inconsciência usando o avatar e se alimentando mesmo. A pessoa é bateria total, porque ela está reproduzindo as mesmas memórias de dor e trauma, só que de um jeito diferente. Antes era dentro de uma igreja, ou num terreiro, ou numa vila, agora é dentro de casa com altar. Ou peregrinando, andando pela casa, visitando as pessoas. Só muda o nome, mas o jeito de fazer é o mesmo, a energia que está por trás é a mesma. Por isso, gente, que nesse processo de verdade, de autoconhecimento, de liberação, o que a gente precisa se conectar é com a energia que está por trás do que se apresenta para nós. Porque a pessoa vai ter uma cara muito linda, ela vai parecer muito boazinha, muito. Esse é outro personagem, a boazinha. Ela vai parecer legal, ela vai parecer espiritualizada. Ai, eu trabalho com ayahuasca, pessoas, eu não sei o quê. Mas qual é a intenção que está ali por trás de verdade? A própria pessoa não sabe quem ela é, não sabe para quem ela trabalha, ela não conhece a egrégora dela, não tem afinidade com a luz, tá perdida. Tem muito, gente, muito. As pessoas estão perdidas num caos inventado, espiritual, que também é fuga. Aí você vai ver a vida tá cheia de bagunça, cheia de questões que não quer ver, que não quer olhar, cheia de dificuldades, de rigidez, né? Porque é isso, quando você, eu sou assim, pronto, aí acabou. É o ego que fala isso. Eu não sou assim, nós estamos aqui para todo dia matar um pouquinho do nosso ego e renascer em consciência, acordando todo dia. Ah, se a minha mente quer que o café da manhã seja isso, já levanta da cama já sabendo o que vai comer, o que vai fazer. Acalma a mente, respira e faz diferente. Faz diferente do que ela te propõe. Nas pequenas coisas, vai fazendo diferente para você ver o que acontece. É impressionante, porque ela tem um planejamento ali muito limitado. E aí você não consegue abrir para o frescor da vida. Vida é novidade, é movimento, é impermanência. É isso sobre a vida, impermanência. Mas aí a pessoa quer ficar a vida inteira naquele mesmo relacionamento que muitas vezes tá falido. A pessoa quer ficar a vida inteira naquele mesmo trabalho que já não está fazendo sentido há um tempão. A pessoa tem que soltar. E a gente está aqui na quaresma para isso. Ah, Ana, gratidão.
Eu vi a Nath e Cris abrir o microfone. Você ia falar alguma coisa, Nath? Não, foi sem querer. Ah, tá bom. Nath Carpinetti, quer trazer alguma coisa? Tá tranquila? Pode contribuir, gente. Ian, quer Bom trazer mais dia. Compartilha. alguma coisa? Fez Eu gostaria sentido? de fazer um comentário rapidinho com vocês. Não precisa ser Há, rapidinho, não. há um bom tempo já, uns 3 anos aí, eu venho cuidando do meu corpo. Que é uma coisa, a gente está falando muito de ancestralidade, né, do próprio templo, enfim, por isso que me vem bastante isso. A família da minha mãe, principalmente a da minha mãe, sempre teve muita conexão, assim, com alimentos. Tipo, 90% da família tem sobrepeso até hoje, assim. E aí é uma luta minha, e, enfim. E aí eu venho cuidando do meu corpo, do meu espiritual, há uns 3 anos já eu treino e faço as demandas, enfim. E aí na semana passada, no dia 11 de agosto, segunda-feira passada, eu tinha me comprometido comigo que eu ia ficar 45 dias sem o consumo do açúcar, que é o mais difícil para mim. Há 6 meses, em janeiro, eu determinei que eu ia parar de comer carne. Aí já vai fazer, tá indo para 7 meses, né, na verdade. Enfim, venho fazendo essas mudanças que têm me gerado, como eu tenho cuidado da minha vida, cuidado do meu templo, tem me gerado muita luz, assim, sabe? Parece que eu realmente estou conseguindo agora olhar para mim, como eu não tenho consumido tanta coisa mais, tanto barulho, eu tenho conseguido olhar para dentro. Porque antes daí eu só limpava o que estava aqui, e aí eu ia, consagrava e tal, aí limpava e vinha na vida aqui terrana, consumia mais. Aí sempre estava tão só no externo, porque eu só colocava mais coisas dentro de mim, aí eu tenho que ficar limpando o que eu colocava, não dava tempo de chegar dentro mesmo. Aí agora, junto nisso, tem sido bem legal. Há uns 10 dias também eu estava com umas velas e uns incensos aqui parado. Tem um incenso aqui, mas acho que tem uns 2 anos. E a vela que tem vela desde fevereiro, desde janeiro, enfim. E aí eu tinha decidido transmutar isso, acender um por dia. E vim fazendo, acendendo um por dia. E aí, conciliando o que eu falei da segunda-feira passada, eu tinha pensado em São Miguel e fazer só que eu tinha pensado em fazer a oração de 21 dias. E eu não, juro, falei assim, quando será que é essa época, assim, de quaresma, né? Eu sabia que tinha quaresma, mas não sabia exatamente como era. Aí a Sol mandou as mensagens lá no grupo falando da quaresma. E, coincidentemente, ela falou sobre, né, talvez de enfrentar algum desafio pessoal, alguma coisa assim, vou dizer dessa forma, que para mim seria o açúcar, que hoje, assim, de longe, o mais difícil, assim, a demanda mais difícil, assim, na minha vida. E aí, hoje de manhã, eu fui acender a vela do dia. Cara, não tinha jeito de parar essa vela em pé. Eu tive que esquentar a vela embaixo, assim, e tal. Pingou dentro do isqueiro, estragou o isqueiro. Tive que pegar outro isqueiro, entendeu? E ela tá queimando, tá ali ainda tá. Ela tá. Todos esses dias a vela sucumbiu inteira, não sobrou nem no finalzinho. Hoje ela tá saindo uma bordinha, quer ver, ó? Eu achei louco isso. Tá vendo? Uma bordinha. Não tinha feito isso. Essa é uma coisa que eu gostaria de compartilhar também. Enfim, achei de muita conexão, assim, sabe? Muitas datas têm coincidido na minha vida. Ontem fez 6 meses que eu fiz aniversário, fiz uma demanda, fechei um ciclo também bem legal. Enfim, muita conexão com isso e muita conexão daí com o que vocês trouxeram aí de o corpo ser o templo e ser a nossa vida, né? E nós sermos os nossos ancestrais e os próximos e tudo em um só. Gratidão. Que maravilha, Natália, muito bom. Primeiro, parabéns pelo aniversário, pelo ciclo novo que inicia hoje, né? Iniciou ontem. Que seja um ciclo abençoado, de muita prosperidade, muita lucidez, e você está começando ele o melhor impossível, né? Com a quaresma. Então, assim, com certeza vai trazer aí mais sabedoria aí para essa jornada. É, Depois, parabéns pelo movimento de percepção, de deixar para trás alguns hábitos que nem é hábito de verdade, é vício, o açúcar vicia, ele é muito prejudicial mesmo, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, não oferecer para as crianças, bom dia! Não oferecer para as crianças de jeito nenhum, e a gente mesmo se policiar bastante,
É, só vai ouvindo, prestando atenção, com relação a todas as decisões que você toma, até quando? Porque às vezes é por um tempo. Tudo bem se também você decidir que seja para sempre, mas assim, só volta nesse lugar de vez em quando, sabe? Porque às vezes o corpo fala com a gente alguma coisa também. Tudo isso que é muito 880, eu fico reticente, sabe? Essas coisas que determinantes, assim, nunca mais, para sempre. Isso é bem perigoso. Então, assim, mas fica de olho, tá? Aí, com relação a tudo, assim, a carne, o treino, o açúcar, né? É esse treino mesmo? É para fazer ele mais tempo? Ou eu mudo um pouco de tempos em tempos? Enfim, só me veio aqui isso. O que mais você trouxe? Eu falei tudo, né? A vela, lembrei. Conexão com a força ígnea da vela. Quando você acender, ativa essa conexão com o elemento fogo e oferece essa força ígnea para os seus guardiões terrenos. E aí, isso, é claro, eles são seus ancestrais, entendeu? Exu e Pombagira, nossos guardiões terrenos que cuidam das maiores densidades nossas nesse plano, eles são nossos ancestrais. Eles aceitaram a missão de vir com a gente como parte da nossa egrégora. Então, você pode oferecer essa força ígnea da vela para eles, vai ser muito bem recebida. Só quer acrescentar alguma coisa? Isso que você trouxe, Ana, sobre não ser 8 ou 80, porque aí a gente volta a lembrar da impermanência da vida, né? Então, todas as vezes que a gente fala, não, agora eu vou fazer isso pro resto da minha vida, né? Eu vou dar um exemplo com relação à carne, por exemplo. Quando eu falei que eu não ia mais comer carne, eu realmente não comi mais carne. E é uma coisa que, nossa, ficou tão cravada, assim, de tão indigesto dentro de mim, de não conseguir. Mas aí eu comecei a fazer alguns estudos com relação à alimentação ancestral. Porque eu falei assim, tá, eu não como, eu sempre falo para as pessoas, parem de comer, não comam a carne. Mas aí aquilo me incomodava. Esse discurso de falar para as pessoas pararem de comer carne me incomodava, a mim mesma. Eu falei, cara, mas eu preciso fazer uma pesquisa mais profunda com relação a isso. Aí eu cheguei até a alimentação ancestral. E aí a alimentação Eu ancestral, ela cheguei fala esse ano exatamente sobre também na alimentação ancestral, muito legal também. não é sobre você não comer a carne, mas é o jeito certo de você comer. Então você não vai num açougue para você comprar aquilo que estava ali cheio de hormônio, cheio de um monte de coisa, né? O animal que realmente carregava aquelas dores, né? Então não é sobre isso. Mas, cara, como viviam os nossos ancestrais? Como eles se alimentavam? Né? Então, você encontrar a forma correta de você fazer isso e ver que tem benefício sim na carne, mas como você vai utilizar? E não só na carne, em todos os outros alimentos, né? Seja no açúcar, seja no trigo. Não é sobre não comer, não vou comer mais glúten, não vou comer mais trigo, né? Mas não, é como tá esse trigo que você está se alimentando? Como tá esse milho que você está se alimentando? Então, eu tô muito nesse pensamento agora, sabe? De soltar muitas crenças. Eu já vi que muita coisa não é sustentável, assim, a longo prazo. Você falar de uma dieta crudivorista para uma família que não é de renda, não tem grana para poder se alimentar de orgânicos e com abundância, e todo mundo come muita fruta e fazer todas as suplementações necessárias, sabe? Precisa de grana. Então, às vezes, uma única pessoa, ela consegue fazer isso. Ela tá vivendo sozinha, o alimento que ela vai comprar é só para ela. Eu digo porque eu consegui passar 6 meses da minha vida no crudivorismo, porque a Clarice era pequenininha. Ela era um bebê, ela mamava e comia fruta. Era só isso que ela fazia. Então era fácil para mim. Tava só eu também com ela. Então poder sustentar isso, comer abundantemente frutas e vegetais era fácil. Mas com uma família grande, assim, você tem que ter muito recurso para você conseguir fazer isso ser sustentável, sabe? Então tem coisas que tipo, já caiu muito no meu conceito. Eu acho legal, tipo, de vez em quando eu pegar e falar assim, nossa, eu quero passar uma semana cru. Quero ficar uma semana cru, mas não vai ser por resto da minha vida. Eu não vou ser crudívora para sempre, sabe? Então tem muitos conceitos, assim, que tá caindo, assim. A noção de família também é importante, né? Porque o que é bom pra gente não necessariamente é bom para os nossos filhos, né? Então a gente tem que ter essa visão macro também, de entender as necessidades e ser responsável, né? Não é brincadeira, não, é ser responsável mesmo pelo que eles precisam, como precisam, e não simplesmente enfiar eles numas neuras e aí se vira, né? E aí não vai ter
a nutrição necessária. Exatamente, eu caí muito nisso, assim, por causa de internet, né? Então, aqueles coaching Hum, nutricionistas que trazem ali muito forte, né? Que não, alimento cozido, se você tá cozido, já não serve mais para nada, já não tem mais hum, energia, já não presta, né? Então, eu ouvia aquilo e eu falava, meu Deus, então eu tô fazendo tudo errado, eu tô alimentando minha família de uma forma errada. Eu tô cozinhando meu alimento, que absurdo que eu tô fazendo isso. Então, era sempre muito traumático para mim, né? Tipo, entender que eu tava fazendo errado porque eu tava vendo aquelas pessoas ali. Daí eu falava, nossa, acho que talvez eu só tava vendo as pessoas que talvez naquele momento foi importante pra minha vida, mas agora já não é mais esse discurso que eu hum. consigo sustentar, sabe? Total. É isso mesmo. E que bom que a gente amadurece para conseguir ver, né, essas coisas e se reposicionar. Tá tudo bem também. Mudar a rota, deixar passar, virar outra coisa. Porque é mais simples do que a gente imagina. De verdade, a alimentação natural é o básico. Tá tudo certo no básico: arroz, feijão, uma proteína e legumes e verduras, sabe? As pessoas inventam muito, muito, muito e acabam impondo dificuldades, né? Para fazer dificuldades para todo mundo fazer o básico. Não era para ser assim, né? Exatamente. Gente, Aí tem quer, Nath, pessoal, comentar? Então pode falar. comenta, que a gente já vai caminhando para o fim. Bora. Oi, então, gente, falando sobre isso, já que a gente tá fazendo essa quaresma, né? E aí vocês falaram, né, sobre fazer um preceito sobre algo, né, nessa quaresma, cortar algo. E aí eu preciso de uma orientação, porque assim, parece que já tá fazendo sentido, né, sobre vocês falarem sobre 8 e 80, né? Mas esse 8 e 80 dentro de uma quaresma, eu sei que talvez eu vá descobrir sozinha, né? Mas eu queria saber a orientação de vocês, porque o que aconteceu? Eu determinei que eu ia fazer o preceito da carne, né? E aí, beleza. Antes de ir para uma cerimônia esse final de semana, eu fiz. A minha mãe falou assim: ah, faz uma carne moída aí com chuchu, não sei o quê. Aí eu fui e fiz, né? Na força. Fui fazendo a carne moída, o cheiro subindo, né? Aquela coisa. Não experimentei e deixei lá. Eu falei: não, vou conseguir. Também já estava fazendo o preceito para a cerimônia, né? Que fazia um tempo que eu não fazia, né? E aí, beleza. Aí, quando eu cheguei da cerimônia, eu cheguei muito fraca, né? Foi uma cerimônia bem exaustiva, assim, pra mim, pros meus processos. E aí, eu fiquei muito fraca, muito fraca. Cheguei em casa, deitei na cama. E aí, eu acordei e a única coisa que eu conseguia pensar quando eu cortava era em comer aquela carne. E aí, eu falei assim, eu nem. Não, eu lembrei do preceito, mas, assim, parecia que era a única coisa que ia me deixar forte naquele momento, sabe? E aí e agora? Aí eu não pensei muito e falei assim pra minha mãe, né? Tem como você fazer um prato de comida que eu não conseguia nem levantar, eu tava muito fraca. E faz pra mim. Aí ela foi, fez o prato, colocou a carne moída e eu comi. Ou seja, eu quebrei o preceito no. Que dia que a gente tá? No quarto? No quarto dia. Qual é a orientação? Eu pensei assim, eu vou colocar outro preceito, mas será que vale? Agora já era. Vou ser punida por causa disso. E agora? Tá vendo como é o espiritual? Vou ser punida por causa disso. Não existe um Deus punitivo. Deus não está separado de você. Ele não está ali com um caderninho anotando tudo que você faz de certo, de errado. Ah, aqui ela merece um bônus. Ah, aqui ela merece punição. Vai apanhar aqui, vai ficar de castigo. Não, não existe isso. Isso são conceitos do espiritual. É isso aí, encaminhou, já está limpando já. Não tem. É, Se você sentiu a necessidade de comer, aí você tem que analisar por dois viés para ter clareza. É a minha mente querendo boicotar uma decisão que eu tomei, de um processo que é importante para mim, que vai me trazer liberações, ou é o meu corpo pedindo para que eu coma porque eu estou precisando mesmo. E aí você vai pelo sentir. Fazer ou não fazer te deixa como? Você se sente como? Entende? Então, você optou, pelo que eu entendi, era a necessidade do seu corpo. Você estava se sentindo fraca e aquilo vinha na sua cabeça sempre para você se reerguer, sair do buraco que você entrou de fragilidade, né? Física e fisiológica. Então, comeu. Pronto, sorria, tá tudo certo. Sem culpa. Sai da culpa.
É isso. Ai, Respira, gente, Eu é acho encaminha esse que personagem do espiritual. Encaminha, encaminha. Eu tô falando se a gente tá rindo, mas isso é muito sério. Porque se a gente leva ele pra vida, nossa senhora, é caos, caos, caos. Aí entra no lugar que a Sol falou. Eu começo a impor os outros sobre como os outros têm que fazer, o que os outros têm que comer. Isso é certo, isso é errado, isso aqui não pode. Ah, demonizo todo mundo que não faz como eu acho que tem que ser. Tá errado, isso é o espiritual. isso Voltando. então. É Não tem isso. obrigação de colocar nada na quaresma para terminar, para parar, para não sei o quê. Não tem. A Natália comentou com a gente que está nesse processo com açúcar. Se a gente quiser fazer essa pergunta e soltar e ver se vem uma resposta do nosso eu sou, tal coisa seria interessante trabalhar na quaresma. Deixa vir, mas não tem obrigação nenhuma de fazer isso, tá? Fica tranquilo. E eu aí tô eu me nesse... senti super forte depois. Ai, desculpa, Sol. Que Pode falar, pode... bom. Eu me senti muito forte depois, assim, nossa, eu consegui até ir no mercado, sabe? Eu tava zerada e depois eu consegui ter força, né? Então, acho Hum, que é isso, né? Tem um momento e a preparação, né, pra fazer as coisas, né? Talvez naquele momento, naquele dia, realmente eu precisei mesmo. E tá tudo bem. Agora, isso não impeça do que eu pare, que eu pare agora, né? De novo. Eu posso tentar de novo, né? Se eu sentir, isso. né? Acho que é isso, né? Eu fico. Muito nessa questão que a Sol falou, né? Eu entro muito nisso ainda, né? De ganhar consciência de que algo tá fazendo mal e pirar com aquilo. Tipo assim, eu entrei teve uma fase que também, quando eu ganhei minha bebê, eu consegui fazer isso, né? Eu consegui ser vegetariana. E foi uma fase, assim, muito boa, assim, de muita disposição, de muita força e de muito autocuidado mesmo. Só que aí, o que aconteceu depois dessa fase? Depois dessa fase, eu comecei a ir no mercado, que eu trabalhava numa horta, e eu cultivava os orgânicos, né? E ficava nesse discurso do orgânico para todo mundo, que todo mundo estava se envenenando e que eu não aceitava mais envenenar. Só que eu ia no mercado e não conseguia comprar mais nada. Do que eu ia me alimentar? Eu só me alimentava de couve e salada da horta. Só ficava comendo o dia inteiro e arroz e feijão. Esse era meu alimento. E eu tava bem com aquilo, só que tudo bem que eu tava muito magra. E eu tava É, ficando cada vez não, mais né? paranoica. Eu ia no mercado e ficava, tem tudo veneno, isso aqui tá tudo contaminado. Então, né, essa coisa de se assustar e de não ter filtro, né? E aí, então, foi muito importante essa conversa que a gente tá tendo hoje. Hoje eu não sou mais assim, tá, gente? Eu consigo comer e tal. Eu até sinto o gostinho meio estranho, que eu sei que não é da fruta, mas aí eu falo, ó, que seja abençoado esse alimento, que dê tudo certo, né? Porque também tem aquele Uhum. peso que a gente coloca no alimento que pode até nos fazer mal, né? Não é nem o veneno o problema ali, a Tá tudo gente aqui, mesmo. ó. Tá tudo É, aqui, assim, muita coisa, tá? As nossas criações mentais são superiores ao que a realidade apresenta. De verdade, a gente sim. modifica a realidade a partir do que a nossa mente traz de repertório. É, então, autopunição e autocobrança. E É, aí, vou puxar essa palavra que você trouxe. Quando pesa, não é a consciência. Quando pesa, a gente está no personagem. E a gente tem que ver isso e encaminhar. Porque pela consciência nada pesa, ela não julga nada. Pensa nisso. A consciência nada julga, nada exclui, ela tudo agrega. Nada, não tem julgamento sobre as sombras, inclusive. Porque se o Deus que há naquela pessoa escolheu fazer aquilo, na inconsciência, mesmo que seja algo, sabe, violento, algo, né, que a gente não sabe que não tá certo, né, entrando para a dualidade, é o outro. A consciência tem tempo, espera o tempo que aquele indivíduo precisa para conseguir enxergar aquilo com outros olhos. A consciência não impõe absolutamente nada, não é punitiva. uhum, É que a gente que está nesse processo sabe que está muito rápido. O que vai acontecer? Vai morrer aqui, vai nascer em outro planeta, muito inferior. A gente sabe, é isso. A pandemia já trouxe isso. Um monte de gente que já não ressoa mais com a frequência da Terra. Já vai embora. Isso não é para trazer medo, não, é para trazer clareza. Que é assim que funciona. Entende? Então a gente sabe disso.
Mas a consciência é misericordiosa. Ela vai dar o tempo que todo mundo precisar. Entendeu? Então não adianta. Nossa, gente, o julgamento é muito perigoso, muito. O auto-julgamento, julgamento alheio é muito perigoso. Então, deixar cada um com seu cada qual, tá tudo certo, tudo no seu tempo, será resolvido. Quem tiver que sair, gratidão e adeus, gratidão e adeus, gratidão e adeus. E pronto. Inclusive nossos Perfeito. pais, né? Muito bom, galera. Que delícia, né? Nossa, estamos Gratidão. começando. Muito bom, gente. Nossa, estou muito feliz com esse esclarecimento, né? Porque ontem mesmo uma irmã falou pra mim, né? Meu, você estuda tanta coisa e você coloca tudo na sua cabeça. E aí você fica com tudo todas as informações. É tipo assim, estudo, vamos supor, estudo todas as religiões, todas aquelas entram, só que o que a Nath falou, né? A outra Nath que tá aqui com a gente, que não entra, não vai pro nosso coração, fica tudo Não aqui. integra, E a não gente fica. integra. E aí Você dá só até dor fica de alimentando cabeça. os personagens com as É, informações, porque ele é sim. incansável. Os personagens são incansáveis, gente. Eles são bateria de trevoso, eles são incansáveis. Assim, peraí, deixa eu explicar. Incansável nesse lugar da autocobrança e da autopunição, mas eles sempre estão exaustos. Isso que eu quero dizer. Porque eles estão baseados na desconexão com a fonte. Então, na verdade, quem é incansável é a consciência, a gente, só que não pesa. A gente trabalha muito mais, tem muito mais clareza no que precisa fazer, mas não pesa, não tem cobrança, entende? Então, a gente que Uhum. precisa estar atento a isso, é observar 24 horas por dia. Esse é o verdadeiro processo de autoconhecimento e expansão de consciência, é se observar o tempo todo. Quem está se manifestando aqui agora? É consciência, ou inconsciência? É personalidade ou ser? É personalidade ou ser que está pensando isso, que está trazendo isso? Isso faz sentido? É isso, é ficar perguntando com você mesmo ali, esvaziando. Gratidão. E aí pesou Gratidão. muito, usa uma ferramenta. Aí você vai ver dentro da sua realidade que ferramenta que dá para usar que desanuvia, que te deixa mais em paz. Às vezes é dormir, às vezes é tomar um banho, às vezes é fazer uma caminhada, às vezes é fazer um bolo. Que ferramenta que te ajuda, né? Às vezes é respirar com consciência, mas tem hora que o caos é tão grande que, na verdade, você precisa fazer uma coisa mais enérgica do que meditar, por exemplo. Impossível meditar, porque tá acontecendo isso, isso. Fulano me falou isso. Nananana, problema, conta. Nanana. Então, a gente tem que, naquele momento, acalmar, falar: o que que eu posso fazer aqui que vai realmente auxiliar no meu processo, para que a minha gestão emocional seja melhor, para que eu tenha mais clareza, mais paciência comigo. Fazendo perguntas, deixando a resposta vir, sem impor resposta. Gratidão. Gratidão pela partilha, Nath, Natália, gratidão. Eu acho que é isso então, né, Ana? É Acho que isso, bora conseguimos lá. Só mais um trazer, comentário, então. por E favor. essa questão, que era para continuar, né? Essa questão de ter esse peso em fazer, eu não conseguia, né, ficar na frente do altar e acender as velas dos antepassados para fazer o decreto. Fui levar isso para Sol, né? E era essa consciência que eu precisava mesmo, né? De firmar essa consciência de que eu sou essa ancestral, como a Ana Paula falou, né? Como todo mundo tá falando aqui, e de que é cuidar de mim. Eu fui num lugar também esses dias atrás e um rapaz Mas falou aqui, assim pra peraí, mim. Oi. deixa eu trazer mais uma coisa aqui. Gente, isso é muito poderoso. Tem muita interferência em nós que não quer que a gente faça. É só vocês verem o grupo, a quantidade de pessoas que toparam participar. Só vai estar quem precisa estar, quem sustenta. É muito sério isso, gente. Então, é sobre isso também. A gente vai liberar muita coisa aqui, coletivamente e individualmente. Então, todas essas interferências em nós não estão afim, não é? Que a gente deixe de ser bateriazinha deles? Não. É muito profundo mesmo, mesmo. Então, coragem. Bora lá. Desanimou, volta. Desanimou, volta. Conecta aí com eu sou e volta. Só faz.
Porque é isso, né? São 40 dias e a gente tá no quarto. Então vai vir muito. No meu primeiro dia você tava como? Oi, todo mundo. Fala, oi, gente. É isso. Fala, bom dia. Fala bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos. Gente, um beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus. Vou dar uma printada aqui em nós. Sorriso, um beijinho. Oi, printou. Tá bom, Aê! fala tchau pra todo mundo. Gratidão, gente. Tchau, Tchau. tchau, Ana. Gratidão pela guiança. Tchau, Nath. Gratidão, gratidão, gente. Tchau, um beijo grande. Um beijão. A gente segue Tchau. se falando Até lá no grupo, segunda que então. vem. Isso, mandem no grupo. Mandem o grupo para pessoas. Sol colocou o link lá. Mandem para outras pessoas que não estão lá dentro. Convidem pessoas para virem junto, assim. Taca e deixa a pessoa escolher, sabe? Sem imposição. Coloca em outros grupos, só chama. Acho que o nosso papel é convidar, gente. É abrir a porta. É esse o nosso papel, só isso. Mas se a gente não fizer isso, se a gente achar que a gente precisa guardar para nós, beijo.